Esse vídeo é sobre as perguntas mais comuns quando o assunto é viajar por conta própria. E a primeira pergunta que costuma surgir é se viajar por conta própria é realmente mais barato. E eu posso te dizer que existe apenas uma situação que faz viajar por conta própria não ser a opção mais barata. E eu já vou te falar qual é, mas antes eu quero te mostrar qual é o principal motivo que torna uma viagem independente a opção geralmente mais barata. O que acontece é que quando uma viagem é planejada do zero à execução, cada uma das suas etapas pode ganhar uma atenção especial que faz com que a gente encontre o melhor custo-benefício para cada uma delas. E aí, no total, a viagem inteira acaba se beneficiando disso e acaba custando muito menos. E ter o controle exato de quanto custa cada detalhe da sua viagem facilita muito para que você tenha uma boa referência de preços para cada serviço. E isso é interessante tanto para quem viaja com agências como para quem planeja a sua viagem sozinho. Afinal, conhecimento é poder e isso te dá maior poder de negociação, seja com a agência ou com os fornecedores que você vai contratar para cada etapa da sua viagem. Então, viajar por conta só realmente vai deixar de ser a opção mais barata quando a agência consegue fazer algum tipo de acordo especial, faz uma parceria com os hotéis, freta algum voo, enfim, coloca em prática ali alguma estratégia que faz com que o preço para o consumidor fique mais barato realmente. E saber se aquele preço é o mais barato possível que pode ser conseguido pelo mesmo serviço faz com que o viajante se sinta mais seguro para tomar a sua decisão na hora da compra e facilita muito também a sua vida porque ele já vai ter uma boa referência para essa tomada de decisão. A segunda pergunta que surge é se viajar por conta própria é realmente seguro. Tanto viajar contratando um serviço especializado como viajar por conta própria envolve alguns riscos. Justamente por isso, pensar que contratar um serviço especializado te isenta desses riscos torna a viagem ainda mais perigosa para o viajante, porque essa falsa sensação de segurança não faz com que o viajante se previna de algumas situações e com isso ele acaba não sabendo exatamente o que ele precisa para lidar com alguns imprevistos e confia que absolutamente tudo que acontecer vai ser resolvido por quem vendeu o pacote. E aí as expectativas que são depositadas vão além daquilo que está no contrato. Exemplo, o viajante enfrentou problemas com a imigração e não há como intervir a favor dele, ele que precisa lidar pessoalmente com aquilo. Ou se a pessoa enfrentou algum problema que não estava coberto pelo seguro viagem, infelizmente não há o que fazer, ele vai precisar arcar com aquela despesa e também não tem como ele acionar a agência porque na hora que ele fechou o contrato, aquele seguro ali foi contratado com a anuência dele. Então, se a cobertura não era adequada, infelizmente, é uma responsabilidade do viajante também. Então, não dá para confiar somente que a agência vá verificar exatamente o que o viajante precisa. Outro ponto muito comum que acontece e que às vezes a pessoa que tem uma insegurança com relação às viagens por conta própria não se atenta é o fato de que com a agência também haverá dias livres e nesse momento a pessoa realmente vai estar por conta própria. E se ela não se sente segura com isso, é interessante saber até antes da viagem como ela pode lidar com isso para que ela não tenha nenhuma surpresa desagradável lá no destino. Existem várias situações aí, a barreira da língua, as diferenças culturais, o uso dos meios de transporte, o deslocamento pela cidade mesmo, que seja a pé, aquele medo de se perder, de se tornar um alvo fácil por ser turista. Enfim, tudo isso passa na cabeça das pessoas que têm medo de viajar por conta própria. E não tem saída, A única forma de lidar com tudo isso é adquirindo mais conhecimento, porque quanto mais a pessoa souber sobre os seus direitos, sobre o roteiro, sobre o destino, mais segura ela vai se sentir para conseguir ter uma viagem tranquila também. A terceira pergunta também é muito comum, que é qual a diferença entre quem planeja uma viagem e quem planeja viajar mais? Bom, em primeiro lugar, planejar uma viagem é simplesmente providenciar tudo aquilo que é necessário para que ela aconteça. Reservas de passagem aéreas, hospedagens, compra de ingressos, translados, etc. Mas não é só isso, Porque aquele viajante que planeja viajar mais, ele tem um olhar mais cuidadoso sobre cada etapa da viagem, de modo a fazer com que o dinheiro renda mais. E isso exige dele um outro olhar sobre a escolha de cada item que vai compor esse planejamento. Por exemplo, o
viajante A e o viajante B. O viajante A providencia sua passagem aérea, pensando em suas datas, seus horários, etc. O viajante B, que é aquele que tem o foco de usar o planejamento para conseguir viajar mais, procura entender como funciona a precificação das passagens aéreas, onde e quando encontrar os melhores descontos e até em um nível mais avançado, como encontrar passagens aéreas gratuitas. Da mesma forma com a hospedagem, ele não faz somente uma reserva de um hotel. Ele procura conseguir a hospedagem que oferece o melhor custo-benefício. Ou até mesmo em um nível mais avançado, ele consegue encontrar hospedagens de luxo de graça. Com isso, o foco não está apenas em planejar uma viagem, mas sim em fazer multiplicar o dinheiro para usá-lo em mais de uma viagem. Inclusive, essa é a lógica que tem nos guiado nos nossos planejamentos e que nos permite fazer 2 ou mais viagens pelo preço que antes a gente gastava em apenas uma, e tudo isso sem reduzir o conforto. A quarta pergunta também é bem comum e ela é a seguinte: planejar uma viagem é ter uma viagem engessada? E eu acho que essa é uma dúvida que faz com que muitas pessoas desistam de planejar suas próprias viagens, pelo medo de ter uma viagem que vai ser desinteressante. Mas, na verdade, planejar não significa que você vai deixar de viver algo novo ou surpreendente. Pelo contrário, você vai conseguir explorar as suas viagens de uma forma mais inteligente, fazendo com que o seu tempo e o seu dinheiro rendam muito mais. Outra vantagem é a tranquilidade de não ter que quebrar a cabeça para decidir coisas na hora da viagem que você já poderia ter decidido antes de embarcar e nem passar por alguns perrengues que poderiam ser perfeitamente prevenidos. Eu vou te dar um exemplo: leis de trânsito no destino. Se você vai alugar um carro e você não pesquisa previamente o que é necessário para que você evite essas multas, para que você respeite as leis de trânsito daquele local, você pode sim ter que pagar multas altíssimas. Principalmente na Europa. A Europa é caríssimo. Então esse é um ponto que exemplifica como vale a pena se dedicar na etapa de planejamento para curtir muito mais a viagem. Outro exemplo que eu gosto de dar é sobre as taxas de resort. Porque muitas vezes a pessoa contrata um hotel porque acha que ele é incrível e não se dá conta que, por ser um resort, vão ter taxas que serão cobradas na hora da estadia. E caso o viajante não tenha interesse em permanecer nas dependências do hotel, curtindo os serviços que o hotel mesmo proporciona, ele não precisaria reservar um resort que vai cobrar por essas taxas. Ele pode reservar um hotel tão bom quanto, mas que não tenha essa taxa de resort. Só que isso tudo precisa ser visto na etapa de planejamento, porque uma vez estando lá, o hóspede vai sim ser cobrado por essas taxas. Outra vantagem de você mesmo fazer o seu planejamento é que você tem liberdade, você pode simplesmente escolher mudar a programação dependendo das questões climáticas, mas quando você contrata um serviço, isso dificilmente é possível. Então, na verdade, quem planeja a sua viagem por conta é que acaba menos engessado. E mesmo que surjam imprevistos, o que pode acontecer de um jeito ou de outro, o importante é manter o bom humor, é ser flexível, ter jogo de cintura, porque isso sempre ajuda, isso traz mais clareza mental na hora da gente encontrar a solução para aqueles problemas e não permitir que isso atrapalhe as suas férias. Lembrando que quanto mais conhecimento, mais seguro o viajante vai se sentir. E essas são apenas algumas perguntas que surgem quando o assunto é viajar por conta própria. E com certeza nós vamos ter mais vídeos sobre esse assunto, porque esse é um assunto que interessa muita gente que quer viajar mais, gastando menos, mas sem reduzir o conforto. E manda pra gente as suas dúvidas, deixa nos comentários ou nas nossas redes sociais, que com certeza esse é um tópico muito interessante e que pode ajudar muitos viajantes.